Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso 60 até o verso de número 69. Eu quero convidar toda a congregação a colocar-se de pé e nós vamos fazer essa leitura em reverência à presença de Deus no nosso meio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Você pode assentar-se. Para quem iremos nós? O tema da mensagem dessa noite. Nesse capítulo de número 6, nós estamos vendo Jesus ensinando a multidão de pessoas que o seguia. E o que mais nos chama a atenção é que no meio daquela multidão de pessoas, alguns começam a criticar, começam a reclamar, a tal ponto que o próprio Senhor Jesus, no seu espírito, ele percebeu isso. E aquelas pessoas, elas alegavam que o discurso, ou a pregação, ou o ensino do Senhor Jesus era muito duro e difícil de ouvir. Talvez eles desejassem ouvir palavras suaves do Senhor Jesus, palavras ou pregações mais confortáveis. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, também fui duramente criticado por pregar de maneira bastante incisiva, combatendo contra todo tipo de pecado. E essa pessoa disse assim: o pastor deveria também trazer palavras de vitória, palavras de bênçãos. E certamente, meu irmão, minha irmã, palavras de bênçãos, palavras de vitória, palavras de encorajamento,
pregações sobre curas, sobre milagres e promessas de Deus atraem muito mais as pessoas do que uma pregação objetiva, que vai de encontro a toda sorte, toda espécie de prática pecaminosa. Parece mesmo que nós já temos assim uma natureza indispostas a ouvir coisas que não nos agradamos. E aquelas pessoas, elas estavam demonstrando isso ao reclamarem, criticarem, ao murmurarem, devido à pregação do Senhor Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, e é muito importante que você também possa analisar, como é que Deus vê a cada pessoa. É um ponto de vista importante, para que possamos entender a razão da pregação do discurso do Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer o ponto de vista de Deus para com o homem, para com o ser humano. E eu vou destacar para você pelo menos 3 aspectos dessa perspectiva de Deus. A primeira, que Deus, quando Ele olha para o ser humano, Ele vê o ser humano como sendo pecador. Em Romanos, capítulo 3, no versículo de número 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É assim que o ser humano é visto por Deus. Todos pecaram. E todos se separaram. E todos se distanciaram. E todos carecem de serem restaurados por Deus, serem reconciliados para com Deus. O Senhor sabe perfeitamente que todo e qualquer tipo de pecado, seja ele pequeno, médio, grande ou GG, ele é um obstáculo entre nós e Deus. Faz separação. E o que é pecado? Alguém poderia se arriscar a definir o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai de encontro aos princípios que Deus tem estabelecido. Tudo que vai de encontro e que fere aos princípios de Deus é pecado. Segundo, Deus vê também que o ser humano, ele é, por natureza, reclamador, crítico, murmurador. E uma das coisas que o Senhor Jesus não fez foi pedir desculpa àquelas pessoas que estavam o deixando por entender que o seu discurso estava muito duro. Ele não pediu desculpa a eles e nem tampouco pretendeu
oferecer uma outra verdade que fosse mais aceitável por aquelas pessoas. Deus nunca abriu mão de sua verdade. Hoje em dia, é fácil nós assistirmos e vermos igrejas e pessoas que têm mudado de posição conforme a opinião pública. Igrejas que têm pregado um evangelho de facilidades, que têm pregado prosperidades, que têm pregado tão somente o lado bom. E essas igrejas, elas que, como atraem a atenção daquelas pessoas que gostam de ouvir isso, elas são as mais cheias de pessoas, as mais participativas. Atraem, porque as pessoas, na sua maioria, elas querem isso, querem o seu próprio bem-estar. Elas querem, e vocês conhecem e sabem, que se a pregação for associada a receber uma bênção, dependendo do valor que ela possa oferecer, ela não vai hesitar em oferecer valores significativos. Por quê? Porque o interesse dela, eu estou dizendo daquelas pessoas, é de ter uma recompensa nesse sentido. Ora, se eu estou ouvindo que do púlpito está saindo a seguinte proposta: se você der 1.000, vai ser abençoado. Se você der 5.000, vai ser muito mais abençoado. Se você der 10.000, vai ser um empresário de sucesso. Olha, isso enche os olhos e enche o coração das pessoas de uma perspectiva que isso possa acontecer. Então, como elas estão querendo o seu bem-estar, muitos não hesitam e vão lá, preenchem, colocam na expectativa de que aquilo dê o resultado na vida dela e dá, porque ela colocou a sua fé dessa maneira. Mas a palavra do Senhor nos leva a um questionamento: será que realmente é esse tipo de evangelho, é esse tipo de pregação, é esse tipo de ensino que importa? Eu tenho para mim, queridos, que o Senhor Jesus nunca esteve preocupado ou interessado que multidões o seguissem, porque ele prometia bênçãos extraordinárias. Mas o propósito de Deus em enviar o seu Filho Jesus à terra e a pregação do Senhor Jesus sempre foi e sempre será visando que o homem se converta a Deus, que ele abandone o seu mau caminho, se arrependa e seja salvo em Cristo Jesus. O alvo das pregações do Senhor Jesus era declarar a necessidade e a realidade da salvação. Assim também deve ser a nossa pregação.
nós não temos um ministério de levar as pessoas a outro tipo de comportamento, a não ser esse. Que você, meu irmão, minha irmã, possa rever a sua vida, rever o seu comportamento, rever como você está diante do Senhor, para que, a tempo oportuno, cada um possa se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus e encontrar perdão de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Esse tem sido o nosso compromisso. E Deus tem falado muito claramente ao meu coração que o ministério que Ele separou na minha vida é para que eu pudesse ser um pregador da verdade do Evangelho. O ministério que eu tenho do Senhor nesses últimos dias é para preparar a sua igreja para encontrar com Ele. É para que a sua noiva esteja ornamentada, apta a encontrar com seu noivo. Por isso, alguns podem até dizer assim: bom, esse tipo de proposta não é a proposta que eu quero. Parece que foi essa a colocação que aquelas pessoas disseram. Parece até que os próprios discípulos também foram questionados. Vocês também querem me deixar? Querem deixar essa proposta do Evangelho de salvação? Fiquem à vontade. Se vocês querem deixar, façam como essas outras pessoas que deixaram. Mas eu dou graças a Deus, queridos, porque a nossa resposta e a nossa posição para Deus tem sido: Senhor, para onde nós iremos se nós deixarmos de seguir o verdadeiro Evangelho? Para onde nós iremos se nós deixarmos de seguir os princípios da Tua palavra? Não existe outro caminho, Senhor, porque nós aprendemos que somente o Senhor Jesus, Ele é a verdade e Ele é o caminho que nos leva a Deus. Não há outro caminho. Você pode até pensar, como as pessoas costumam dizer, todos os caminhos levam a Deus. É um equívoco. Porque se você sair daqui para ir para o Rio Grande do Norte, você jamais vai chegar em Florianópolis. Nem todos os caminhos, nem todos os ônibus, nem todos os aviões vão para o mesmo lugar. Só há um caminho que vai te levar a Deus: Jesus. Se nessa noite, meu irmão, você está decidido a seguir verdadeiramente a Cristo Jesus e a sua palavra, eu asseguro, é a decisão mais correta que você pode fazer na sua vida. Se você decide que você também necessita do perdão de Deus, eu posso lhe assegurar que a palavra do Senhor, ela diz que todos quantos se arrependerem dos seus pecados vão encontrar o perdão de Deus. E todos quanto tiverem o perdão de Deus, esses pertencem ao Senhor. E todos quanto pertencem ao Senhor Jesus, no dia que
que o Senhor vier buscar aqueles que lhe são seus, vão ouvir o próprio Senhor Jesus falando de maneira clara, de maneira audível. Vinde, bendito de meu Pai, entrai no gozo que vos está preparado desde a fundação da terra. Se você nessa noite deseja reconciliar-se para com Deus, se você deseja restaurar a sua comunhão com Deus, se você deseja que o Senhor possa liberar o seu perdão sobre a sua vida e você ser liberto de tudo aquilo que o tem impedido de desfrutar o melhor que Deus tem na sua vida, nessa noite eu quero te fazer um convite. O convite que todos nós somos levados a reconhecer a nossa situação. E eu reconheço, Senhor, a minha situação. Reconheço o quanto eu sou falho. Reconheço a necessidade de que o Senhor perdoe os meus pecados, Senhor. A tua palavra, ela é muito categórica. E ela diz que o Senhor procurou sobre a terra alguém que pudesse se colocar na brecha e ninguém achou. O Senhor diz que todos pecaram. Na verdade, todos nós temos cometido algum tipo de pecado. Mas nessa noite, Senhor, ainda que seja mais uma vez, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero, Senhor, encontrar o teu perdão. Eu quero encontrar libertação na minha vida. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Quero poder ouvir a tua voz. Quero poder sentir alegria no meu coração. Alegria oriunda desta tão grande e poderosíssima salvação. É isso, meu irmão, minha irmã. É isso que você quer receber de Deus nessa noite. Se é isso que você deseja receber de Deus, eu quero convidar você nesse momento, aí mesmo onde você se encontra, a você colocar-se de pé, em nome do Senhor Jesus. Pois todos quanto reconheceram e têm reconhecido sua situação e desejam receber o perdão de Deus, estão aptos a serem perdoados pelo Senhor. E o Senhor Jesus nos diz nesta noite: eis que eu liberto vocês, eis que perdoo os pecados de vocês, porque o Senhor Jesus, Ele tem esse poder, meu irmão, minha irmã, o poder de perdoar os nossos pecados. E agora que nós estamos livres de toda mancha, de todo tipo de imundícia, de todo tipo de pecado, o Senhor Jesus nos afirma: vá e ande na minha palavra, ande no centro da minha vontade, porque se você estiver vivendo no centro da minha palavra, da minha vontade, você estará andando em conformidade com a vontade de Deus, e nós não estaremos mais subjugados a qualquer tipo de situação que venha nos afastar de Deus.
Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero liberar a palavra de vitória na tua vida, porque você se humilhou perante o Senhor, você reconheceu a sua necessidade, você reconheceu o seu estado, e por isso o Senhor diz: eu jamais repudiei ou rejeitei aqueles que o Pai me deu. Receba o perdão de Deus, receba a cura de Deus na sua vida, receba agora o agido sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida, e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome.